Estamos aqui mais uma vez para estar gravando outro estudo bíblico, a qual eu tinha falado no vídeo anterior. E dessa vez vou dar continuação ao estudo de Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 23. Vai ser uma exposição de versículo por versículo, para nós entender melhor o que Cristo quis nos dizer nessa passagem. Então, o texto, o versículo 1 começa assim: não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. Então, Cristo aqui está ali ensinando os seus discípulos como seria o seu reino, como seria ali a palavra dele estabelecida para os discípulos. E ele começa no versículo 1 do capítulo 7 dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Cristo aqui, ele está condenando o julgamento que as pessoas fazem sem conhecer os fatos, sem saber da realidade do que se passa. Mas aqui ele não está condenando todo tipo de julgamento, porque a tua palavra mesmo diz que nós devemos provar, examinar, avaliar a conduta dos falsos mestres, das pessoas que não dão bons frutos. Então, Cristo aqui não está proibindo todo tipo de julgamento, e sim, ele está condenando a crítica à causa sem saber. A palavra julgar, ela tem vários sentidos, ela é uma palavra cheia de termos, a qual significa reputar, avaliar, analisar, provar e examinar. Quando então nós julgamos alguma pessoa, nós estamos avaliando. Então, quando nós julgamos de maneira errada, de maneira indevida, nós estamos julgando no sentido de reprovação, no sentido de juiz, de jurado, e nós não somos isso. Mas quando nós avaliamos a palavra, quando nós julgamos a pessoas baseada na sua palavra, na sua justiça, aí nós estamos cumprindo aquilo que Cristo mesmo nos diz para fazer. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 1, Jesus diz, através da boca de João: amados, muitos falsos profetas têm surgido pelos mundos, provai os espíritos, provai para ver se procede de Deus. Então nós temos que provar, analisar. Então Jesus está proibindo aqui esse julgamento que é contrário à sua palavra. Então ele ali, existe um tipo de julgamento, está escrito lá em João 7, 24, que nós devemos fazer. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, julgar pela aparência. Eu vou dar um exemplo para ser bem claro, para você me entender. Talvez nós vemos uma pessoa que nós nunca vimos, nem sabemos a sua biografia, não sabemos o seu currículo, não sabemos de nada. E quando nós olhamos ela pela primeira vez e já imaginamos coisas dela sem saber, isso é pecado. Nós não conhecemos, nós desconhecemos os fatos. Jesus está proibindo este julgamento. Agora, se nós conhecemos ela, sabe que ela é uma pessoa errada, que só anda na lambança, e falamos a verdade, e odiamos a prática, não a pessoa, mas a prática, isso nós tomamos com a verdade. Esse Cristo não proíbe. E ele continua dizendo no versículo 2: pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Cristo agora aqui está falando sobre o julgamento pecaminoso. Olha, se nós julgarmos uma coisa sem saber, se nós julgarmos as coisas em desacordo com a palavra, da mesma maneira que nós julgar, nós vamos ser julgados por ele, por Cristo. Então, qualquer motivo errado e pecaminoso do qual culpamos a outros, por último seremos culpados dos mesmos motivos. E com a medida que nós julgar, nós também seremos medidos. Então, em Cristo aqui, ele está falando da seriedade do julgamento pecaminoso, da crítica, da censura, da desaprovação. Aí ele continua no versículo 3.
Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou seja, por que você vê o pecado que está na vida do teu irmão e não repara que você faz o mesmo? Porque você só enxerga o ato pecaminoso da outra pessoa, enquanto o seu próprio você não enxerga, você não vê? Argueiro significa uma palhinha, um cisco, significa uma partícula no olho. Aqui ele está usando uma analogia para trazer uma verdade. Argueiro. O crente não deve procurar por uma falha, uma maldade nas vidas das pessoas, principalmente nos irmãos em Cristo. Nós vivemos dias hoje onde as pessoas ficam justificando seus erros e condenando as pessoas que praticam os mesmos erros. Infelizmente, isso tem aumentado dentro da igreja, os números diz, então a mesma coisa dos ímpios e dos cristãos, porque são pessoas desapreparadas, são pessoas que estão olhando para si, olhando para as outras pessoas e esquecendo da palavra de Deus, estão nivelando o seu cristianismo com base no outro irmão, com base no próximo e não com base na palavra. Então, o argueiro e a trave, tem algumas traduções que falam, porque vês as traves no olho do teu irmão e argueiro são sinônimos. Ele diz que estão em disputa uma outra, julgar constantemente a outros demonstra o fato de que nós somos piores que as pessoas que julgamos. Ou seja, ao invés de olhar o argueiro, a nossa falha, que quer dizer a nossa falha em nós, e consertar para ajudar o outro, nós estamos querendo deturpar o outro, pôr para baixo o outro, e esquecemos dos nossos erros. Ele continua o versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Ou seja, como eu vou dizer para o próximo, você está em pecado, você está cometendo isso, sendo que eu cometo o mesmo pecado ou outro tipo de pecado que é pecado, a mesma coisa? Então, como eu vou dar lição de vida moral? Como eu quero me mostrar a minha moral mais alta do que o outro, sendo que a minha moral está igual ou até pior do que a do outro? Vivemos dias assim, pessoas que andam no erro, pessoas que se escondem atrás de uma roupa, se escondem atrás de tradições humanas, se esconde atrás de Bíblia, dons, roupa, paletó. Estão nessa situação. Aí no versículo 5, Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está dizendo, quem vive dessa maneira, julgando o outro, sendo que está a vida a mesma coisa do outro, ou até pior, Jesus está chamando de hipócrita. O que é que significa hipócrita? A palavra hipócrita significa fingido, ou seja, falso, seu fingido. Mude de vida primeiro para tentar dar lição de moral. Muda a sua vida, se arrepende, conserta as suas pendências, os seus erros e viva uma maneira santa, justa diante de Deus, para você tirar o argueiro, para você ajudar o próximo do olho do teu irmão. Hipócrita. Tantas pessoas fingidas. Na frente de uma pessoa é uma coisa, por trás é outra. Na frente de um pastor, na frente de quem a lidera, pastoreia, é uma coisa, mas nas costas são outras coisas. E agora Cristo vai mudar o cenário da conversa. Ele vai mudar o cenário da conversa no versículo 6. Ele diz assim, agora Cristo vai falar aqui em relação à prudência. Primeiro ele falou do versículo 1 ao 5, ele falou sobre o juiz temerário, sobre o julgamento. Agora ele vai falar aqui sobre a prudência, que os crentes, os discípulos que se estendem até a nós, têm que ser prudentes. Versículo 6 diz assim, não deis aos cães o que é santo,
Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Ou seja, agora Cristo vai nos dar um princípio aqui, nesse versículo 6. Esse princípio é a razão de Jesus não ter realizado muitos milagres para os que não criam. Ou seja, Jesus fez vários milagres, fez coxo andar, paralítico andar, cego ver, mudo falar, e mesmo assim diante dele tinha muitas pessoas incrédulas, não acreditavam, endureciam o seu coração, se tornavam insensíveis. Então Cristo ali, por ver a incredulidade tanto dos fariseus ou quanto dos outros, Jesus ali então, ele reduz, ele restringe os seus milagres. Porque como ele vai operar milagre onde há incredulidade? Aqui eu quero abrir um parêntese. Se você espera alguma resposta, algum milagre do Senhor, não duvide, porque a sua dúvida pode ser uma parede de interrupção. Cristo não quer realizar milagres onde as pessoas duvidam da sua palavra, duvidam de si. Então ali Jesus ele deixou de fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Está lá em Mateus 13:58, depois vocês lerem. Então, o que quer dizer esse versículo 6? Não dê aos cães as pérolas. Isso deve ser feito em respeito ao que é santo. Ou seja, por desprezo aos cães e aos porcos. Nada aqui contradiz o princípio de Mateus 5,44, onde Cristo fala, amai os vossos inimigos. E agora Cristo está mandando aqui, não dá aos cães as pérolas. Não é que Cristo está mandando ocultar a palavra, outra coisa aos cães, aos ímpios. Não. Jesus está querendo dizer assim, ó. Isso deve ser feito em respeito ao que é santo, em respeito à palavra. Ou seja, se a pessoa é incrédula, é ateu, não crê, e ela tem a sua mente cauterizada, é uma pessoa que não muda de ideia, é uma pessoa que rejeita a palavra, anda só rejeitando, criticando, blasfemando contra Cristo, entrega, bate o pó, bate o pé na poeira, lava suas mãos. Então, esse versículo quer dizer a maneira de lidar com os inimigos. O verso 6 de Mateus 7 quer nos dizer a maneira como se trata o evangelho diante daqueles que odeiam a verdade. É simples. Ele quer ensinar como nós devemos tratar aqueles que rejeitam, aqueles que blasfemam, aqueles que zombam, criticam a palavra, critica a Deus, aqueles que rejeitam a Deus. Nós devemos o quê? Não jogar as pérolas aos santos. Aos santos. Ou seja, talvez a pessoa está vivendo na lambança do pecado e muitas pessoas evangelizam, dizendo para elas de uma maneira que Deus concorda com aquele pecado. Não, devemos não jogar as pérolas aos santos, temos que apontar o dedo na cara e dizer, arrepende-se dos seus pecados, enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Então o versículo é em relação à prudência, ser sábio. Agora também Jesus também vai mudar, ele está ali dando um sermão, um discurso grande, prolongado, e está falando de cada coisa um pouco. Agora do versículo 7 ao 11, ele vai falar com relação à oração. Diz assim, no versículo 7, Jesus está aqui motivando, incitando os discípulos a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então aqui Jesus está falando, pedi-vos e dar-se-vos-á. Se pedis, vos será dado. Tem gente que engana esse versículo e quer pedir Jesus a tudo, me dá um carro para me fazer vergonha nos outros. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer assim, ó, se pedimos pela sabedoria com relação de resolver
resolver as coisas para a glória de Deus, para qualquer coisa que irá glorificar a Deus, nos será dado. Cristo não nos vai dar nada que viemos a não agradecer, a não glorificar a Ele. Tudo que Ele nos dá é para a sua própria glória. Então pode ser que a resposta não venha imediatamente. Pode ser que a resposta dura. Talvez você não recebe aquilo que você está esperando antes, mas Cristo sabe o que é melhor para nós. Por isso, às vezes, nós temos o não. E talvez temos o sim, porque Ele não tarda. Ele vem no momento certo, na hora certa. Então pode ser que a resposta não venha logo, imediatamente. Mas mesmo assim devemos procurar e saber a razão pela qual a resposta não chega. Talvez nós ainda não mudou o estilo de vida nosso que Cristo quer que nos mude. Talvez ali algum ato pecaminoso, algum ato nosso está impedindo a resposta. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou seja, recebe e encontra o que pede. Isso só quando vamos com o coração sincero ao Senhor, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com o coração ali generoso, com o coração sendo sincero. Isso acontece. Recebe e encontra. Recebe o quê? O que você está pedindo. Encontra o quê? O que você está buscando. Então, busca. Versículo 9 ao 11. Ele continua dizendo: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, Jesus está querendo dizer aqui, vocês, natural, terreno, que é homem, porventura, vocês sendo mal, qual de vocês, pais, se os filhos lhe pedirem uma coisa, vocês não negam, vocês dão, vocês sendo mal. Jesus aqui fala, ora, se vós que sois maus, no versículo 11, Jesus aqui está lembrando da depravação, da caída, da queda do homem. Jesus recorre a lá, vós que sois maus, Jesus pressupõe a doutrina da depravação, que está ligada ali em Romanos, capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, do versículo 20. É a depravação do homem. Vocês são mal após a queda de Adão, vocês constituiu-se mal. Mas aí ele fala, você sendo mal, se os seus filhos lhe pedir uma coisa, se pedir um pão, vocês não vai dar pedra. Se pedir peixe, vocês não vão dar cobra. Ou seja, se eles pedem uma coisa, vocês não vão dar uma coisa pior. Agora, se vocês que são mal dão boas coisas aos filhos, quanto mais eu, que sou perfeito, que amo vocês, não dou muito melhores coisas. Quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, na nossa oração, Jesus ensina ali em Mateus 6 como devemos orar. A oração ali do Pai Nosso, ela não é uma reza, ela não é umas palavras a serem repetidas, mas são um modelo de oração. Pai Nosso que estás no céu, ou seja, temos que reconhecer que o Senhor está no céu, não na terra. Que o Senhor, ele não se limita ao tempo e ao espaço, ele está no céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus é santo. Nós devemos viver uma maneira santa aqui que glorifica um Deus santo. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Cristo tem um reino, ele é rei. Então, esse é um modelo de oração. Então, Cristo nos espera que pedimos coisas boas, para nos dar coisas boas. Agora, no versículo 12, ele vai mudar também aqui
aqui um pouco o sentido do seu discurso. Ele vai falar agora com relação a outros. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-os também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tem um ditado, né? Não faça aos outros o que não queres que te façam. Faz sentido, baseado nesse versículo. Jesus aqui está querendo dizer o quê? Não faça a outros o que você odeia. Se você odeia uma coisa, se você não quer uma coisa, como você vai fazer essa coisa que você não quer ao outro, ao próximo? Jesus, então, deu um mandamento positivo, enriquecendo o seu significado e enfatizando que esse imperativo resume de maneira precisa a essência dos princípios éticos contidos na lei e nos profetas. Ou seja, a lei e os profetas apontaram a Cristo, ao amor ao próximo. Profetas, o que quer dizer aqui? Cumpriu a lei e os profetas. Os profetas são tanto os profetas maiores e os profetas menores. Lei de Moisés e os profetas. Ou seja, desde Êxodo até Malaquias, cumpriu isso. E ele vai continuar dizendo no seu discurso. Vai mudar de novo, mais uma vez, o seu discurso. Agora ele vai falar das duas entradas, das duas portas, a prova da vida. Ele vai continuar dizendo, versículo 13: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos as que encontram com ela. Versículo também bem conhecido aí de muitos, né? Muitos também interpretam de maneira errada, equivocada, mas vamos entender o que Jesus está querendo dizer. Ali, como ele está até aqui mudando de discurso, dando um princípio ali, outro lá, de que maneira tratar o próximo, de que maneira julgar, de que maneira amar o próximo, agora ele vai falar sobre a porta, sobre a entrada nos reinos. Tanto a porta estreita quanto a porta larga aqui, está se referindo à entrada no reino, à entrada da confissão da fé, à entrada do reino de Deus. Então, essa sessão final do Sermão do Monte, está caminhando para o fim, que é no final do capítulo 7, Jesus está aplicando de um modo geral do Evangelho. Ele está falando aqui, está resumindo o Evangelho. Estão presentes aqui, nesse versículo 13 e 14, duas portas, dois caminhos e dois tipos de frutos, e dois tipos de grupo de pessoas. Dois tipos de árvore, dois tipos de frutos. Cristo está traçando a linha do modo mais claro possível entre o caminho que leva à destruição e o caminho que leva à vida, ao céu. Então, Cristo está tratando aqui dos dois caminhos. Quero abrir um parêntese. Cristo aqui está falando só de dois caminhos. Não existe terceiro caminho, três tipos de caminho. Não existe purgatório, como muitos creem. Muitos creem que existe essa aí de purgatório, que a pessoa ao morrer vai para esse lugar e dependendo do tipo de reza que as pessoas ou oração fazem aqui, a pessoa pode sair desse purgatório e pode ir ao céu ou pode ir ao inferno. Não existe isso. A Bíblia só fala desde Gênesis a Apocalipse só de dois caminhos, de duas estradas, que é o céu, a vida eterna, e ao inferno, a destruição eterna. Então, tanto a porta estreita quanto a larga são tidas como dando entrada ao reino de Deus. Dois caminhos são oferecidos às pessoas. Dois caminhos. Então, quem não está no caminho apertado da porta estreita, automaticamente está no caminho largo. E quem não está no caminho largo, que é a porta larga, está no caminho estreito. Então, a porta estreita, como se dá a entrada? É pela fé. A porta estreita, que é a porta apertada, ela é dada somente pela fé. Somente por meio de Cristo, apertada
e exigente. Ela representa a verdadeira salvação, a porta estreita, apertada, da maneira de Deus, que ela é a vida eterna. A porta larga inclui todas as religiões, de obras e de justiça própria, sem um caminho único, mas que leva ao inferno, não ao céu. Ou seja, a porta estreita aqui, vamos supor, as duas, tanto quem entra pela porta estreita e entra pela porta larga, a pessoa às vezes faz um apelo, evangeliza ela aceita, levanta a mão, entra pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, sairá e achará pastagem. João 10, 9. E talvez muitas pessoas estão entrando pela porta. Mas qual que é a prova que entrou pela porta verdadeira, apertada, Cristo? A porta é apertada, santificação. Se ela entrou, se uma pessoa diz que entrou pela porta estreita e não anda em santificação, não anda por um caminho apertado, ela então entrou por um caminho largo. Ela só fez uma confissão por emoção e não por razão. Então aqui Jesus está querendo dizer o quê? Se a pessoa se diz cristã verdadeira e entrou pelo caminho apertado, entrou pela porta e está trilhando um caminho apertado, de dificuldade, de renúncia, de confronto, de oposição ao evangelho que as pessoas têm por ela, então ela está trilhando o caminho certo, o caminho verdadeiro, o caminho autêntico. Agora, se ela entrou pela porta, mas continua do mesmo jeito, aceitou a Cristo como seu Salvador, mas continua do mesmo jeito que era, ou até pior do que era, se batizou, mas continua a mesma pessoa, essa pessoa está trilhando um caminho falso, um caminho que leva à destruição eterna. Então, a porta estreita, a salvação é provida pela fé em Deus, em Cristo, nas obras de Cristo, na justiça, nos méritos de Cristo, e não de si próprio. A porta larga é as religiões que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia diz em João 14, versículo 6, e disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 14 diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Para a porta larga, são muitos que entram, ou seja, muitos não querem renunciar o seu egoísmo, não querem renunciar às festas mundanas, às bebidas, às coisas mal, à prostituição. Muitos querem o quê? Querem resolverem os seus prazeres. Agora, poucos, pode-se contar, são poucos que querem andar num caminho de honestidade, num caminho que viva para Deus, de santidade. São poucos que querem renunciar à sua própria vontade para viver a vontade de Deus, para viver para a glória de Deus. São poucos. Apertado é o caminho. Cristo enfatiza continuamente a dificuldade de segui-lo. Apertado, difícil. É tanto que o jovem rico ali, achando que estava servindo ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua vida, de toda a sua força, quando está diante de Cristo, ele fala, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Cristo responde, obedece os mandamentos e vive. Ou seja, ele não obedecia do jeito que era para obedecer. Aí ele falou com Cristo, isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha mocidade. Aí Cristo, ele perguntou quais os mandamentos, Cristo responde, amarás o teu próximo, não adulterarás, não roubarás, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele fala, isso eu faço desde a minha mocidade. Cristo então fala para ele, vende as suas posses, vende as suas fazendas, as suas terras, tudo quanto você tem e reparta aos pobres. Resultado, conclusão, o jovem saiu triste, com raiva, ou seja, não amava o próximo. Queria viver a sua vida da sua maneira, não da maneira de Cristo.
Uma das maneiras de nós sabermos se estamos trilhando o caminho certo é se nós amamos o próximo, ajudamos o próximo. Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta. É morta. Então a salvação é apenas pela graça. Salvação é de graça. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada. Cristo já pagou, Cristo já fez. Basta agora você reconhecer isso e se agarrar a Ele com fé e arrependimento, com verdadeira confiança. Salvação é somente pela graça, mas não é fácil. Ela exige conhecimento da verdade, arrependimento, submissão a Cristo como Senhor e disposição de obedecer apenas à vontade de Deus e à sua palavra. Ou seja, agora nós que aceitamos a Cristo, nós não vivemos para fazer mais a nossa vontade. O nosso eu foi depositado lá na cruz. Agora temos que estar diante da vontade do Senhor, da vontade de Deus. Viver para agradar a Deus. Eu não estou dizendo aqui de perfeição, que agora eu só ando na perfeição, eu sou um varão perfeito. Não, estamos caminhando para ser perfeito. Mas eu estou falando que a gente escorrega, a gente cai, mas nós não vivemos nessa prática regularmente, todo dia. Por mais que caímos, pecamos, sabemos que está preparado para nós futuramente a glorificação onde não vai haver pecado. Mas enquanto vivermos nessa terra, enquanto vivermos aqui nessa carne, a carne não se converte. Temos então inclinação ao mal. Mas o Espírito de Deus nos ajuda a vencer, a nos fortalecer cada dia mais. Então vamos continuar aí no versículo 15 de Mateus 7. Agora Cristo vai falar sobre os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes que estão cheios. Naquela época, Cristo advertiu que já havia muitos falsos profetas. Imagina hoje, há 2000 anos depois. Então, no versículo 15 ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, devoradores. Ou seja, acautelai-vos, tende cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Agora, quem vai conhecer um falso profeta? Aquele que estuda a palavra, que ao falso profeta ensinar um equívoco, uma maneira errada, por ele ter entendimento da palavra de Deus, ele não cai. Ele não seja enganado. Cuidado com os falsos profetas. Preste atenção. Tenha discernimento. Estes falsos profetas naquela época, eles enganavam não por se disfarçarem de ovelhas, mas por fingirem-se de pastores verdadeiros. Eles promoviam a porta e o caminho largo. Ou seja, cuidado. O falso profeta, eu vou dar uma dica aqui, ele não vem ali falando: ei, eu sou um falso profeta. Ele não vem assim. Ele vem mansinho. Ele vem falando palavras boas, coisas boas, dizendo que Jesus te ama, dizendo para você, prometendo para você coisas que Cristo não prometeu. Ele vem disfarçado de pastor, de ovelha, mas por dentro é lobo. Por dentro só Deus conhece. Então, cuidado. Muitas pessoas estão se desviando da palavra de Deus hoje porque muitos falsos profetas, muitos lobos devoradores prometeu a pessoa falando que Deus mandou dizer, sendo que Deus não havia mandado dizer nada. E as pessoas, por não se cumprir aquilo que eles receberam da parte dos falsos profetas em sua vida, por não receberem, se frustram com Deus. Pensam que Deus está tardando a sua promessa. Enquanto Cristo não prometeu nada, e sim os falsos profetas que falaram isso. E as pessoas estão frustradas com Deus. Então muitas pessoas
Estão falando o que Deus não falou. Estão prometendo o que Cristo nunca prometeu. E muitos estão caindo. Hoje todos estão cansados, todos estão depressivos, ansiosos. Então vem uma palavra ali de motivacional, as pessoas se derretem, caem. Efésios 4,16 diz: não sejais como meninos, levados por qualquer tipo de doutrina. Não sejais igual a uma criança. Uma criança vê um brinquedo ali hoje, brinca com esse brinquedo motivado, amanhã chega com outro brinquedo, ele larga aquele que ele estava, vai pegar o outro motivado, depois ganha o outro, larga aquele. Cristo está querendo dizer, não sejais como isso. Os falsos profetas prometem uma coisa ali, você chora, emociona, depois promete outra, você cai. Não seja como uma criança. É isto. Temos que ter amadurecimento espiritual. Já chega de tanto engano, engano religioso. Já chega de tanto disfarçamento teológico, tantas coisas falsas, heréticas que estão por aí. Eu estou aqui com a missão de exortar, de te encorajar, de te chamar a estudar a palavra do Senhor para não ser enganado. É um chamado à verdadeira fé, é um chamado ao verdadeiro cristianismo. Disfarçados em ovelhas. Vem como se fosse crente, como se fosse cristão, alegre, simpático, convencedor. Vem como se fosse um pastor de ovelhas. Isso pode ser uma referência a uma vestimenta de lã que era o traje característico de um pastor. Então ele vinha vestido de pastor, mas não era pastor. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, a maneira certa de nós conhecermos as pessoas não é pelo que ela diz, e sim pelo que ela faz, pelo que ela é, pelos frutos. A árvore, ela não é conhecida pelos dons, e sim pelo fruto. A árvore é conhecida por isso. Muitas pessoas pensam que a pessoa é uma pessoa de Deus por falar em línguas estranhas, por gritar num culto, por pular, sapatear. Que equívoco! Isso não tem nada a ver com nada. Isso aí qualquer um faz. Isso aí até o demônio faz. Deixar de ser menino. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 3, versículo 8, diz que muitos fariseus e saduceus estavam indo até João Batista para se batizarem. Mas João Batista, ao verem que eles vinham para o batismo, de qualquer maneira, de qualquer jeito, deu um grito, bradou: raça de víboras, quem vos induziu? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, fruto digno de arrependimento para que sejais batizados. Ou seja, João Batista está querendo dizer, produz um fruto, ou seja, um fruto de convertido, um fruto de filho de Deus, para vocês batizarem. Então é pelos frutos que vos conhecereis. E esse fruto aqui, do verdadeiro cristão, não é porque prega ali, evangeliza ali. Isso também, mas aqui o sentido é o que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Aquele que é amoroso, aquele que promove a paz, aquele que é santo, que é temperante, benigno, domínio próprio, mansidão. É isso. Pelos seus frutos conhecereis. A falsa doutrina não pode dominar a carne, de modo que os falsos profetas manifestam perversidade. Depois, com o tempo, leia 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 ao 22. Aí ali tem a característica dos falsos profetas daquela época. Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Ou seja, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, autêntico,
crente firme, sério no Senhor, não se limitado à placa de igreja, templos denominacionais, aquele que é verdadeiro, filho de Deus, ele vai produzir bons frutos automaticamente. Ele não pode ser um crente sincero e produzir fruto mau. Aí a Bíblia diz, qual é a fonte de água doce que jorrará água salgada? Pode-se colher do figo espinho? Jamais. Se é crente salvo, vai produzir frutos de salvo. Agora, se é falso, vai produzir fruto mau. Fruto mau é aquilo que está de desacordo com a santidade de Deus. Frutos bons é aquilo que está em acordo com a santidade de Deus. Bons frutos. A fruta boa é ser como Cristo. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Bom fruto. Deve produzir bom fruto. Deve ser sal da terra e luz do mundo. Agora tem tanta gente dizendo que está em Cristo, tanta gente dizendo que se batizou, que participa de Santa Ceia, que se veste bem, mas não produz fruto bom, fruto de salvo. E aí? Como não fazer um julgamento segundo a reta justiça da palavra? Então a fruta boa é ser como Cristo, enquanto que a fruta má se parece com a gente mesmo. O egoísmo. O que nos faz ser bom não é nós, é Cristo. Toda pessoa sem o Espírito de Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Talvez nós olhamos para a televisão e vemos tantas coisas, assassinatos, homicídios, suicídios e etc. Pessoas sem Cristo fazem aquilo. Nós sem Cristo também é capaz de fazer as mesmas coisas ou até coisas mais absurdas. O que restringe isso de nós é o Espírito da graça. Versículo 18. Continua dizendo, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. É a mesma coisa. A fruta, a árvore boa é a cruz de Cristo, enquanto que a árvore má pertence a tudo que não é da cruz de Cristo. Não pode jamais um crente verdadeiro produzir fruto mau. Não existe. Ele é coerente com a palavra. Por quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele não melhorou, mas ele se fez novo. Ele agora é uma pessoa criada segundo Deus. Tudo. Não é eu melhorei nisso, mas naquilo eu continuo mal, não. Se é de Cristo, se está em Cristo, tudo se fez novo. As coisas antigas, velhas, o estilo de vida do passado, passou. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bom fruto, porém não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Cortada e lançada ao fogo. Cortada, separada dos bons. Cortada, retirada. Cortada e separada. A prova que é um crente verdadeiro é o fruto e não os dons. Qual fruto? Gálatas 5, 22 ao 23. Quer fazer um teste da sua vida? Leia Mateus 5, do 1 ao 13. Quer fazer um teste, uma baliza, um equalizador? Leia Gálatas 5, 22 e 23 e vê se você tem, se nós temos aquela característica ali. Se não dá o fruto de Gálatas, do versículo 22, porque lá em Gálatas tem fruto mau e fruto bom. Mas o do versículo 22 e 23 é o fruto bom, do verdadeiro. E do 19 ao 21 é do falso. Então, se não dá o fruto de Gálatas, versículo 22 e 23, se não dá, é falso crente e será lançado fora no fogo eterno.
Esse é o fim daqueles que não produzem bons frutos, dos falsos profetas, dos falsos crentes. E ele continua dizendo no versículo 20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, Cristo está aqui tentando injetar em nós. Ei, a maneira de conhecer uma pessoa é o fruto, é seu estilo de vida, é a sua prática, é a sua conduta, é o seu procedimento, é o seu comportamento. A prova determinante é o fruto. Versículo 21. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Aqui no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, tantas pessoas diz Senhor, fala em nome do Senhor. Tantas pessoas diz Senhor. Mas Cristo está dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor é meus filhos. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? É o que está descrito, prescrito na palavra. Amar o próximo, querer o bem do próximo, amar os inimigos, amar a Deus acima de todas as coisas. A fé que diz, mas não faz, é na verdade descrença. Tem muita gente dizendo que crê em Deus, só creio em Deus. Tiago diz que os demônios também creem e tremem. Tem tanta gente que crê, mas não treme, os demônios tremem. Jesus não estava sugerindo que as obras podem obter a salvação, mas a fé verdadeira não deixará de produzir o fruto das boas obras. É exatamente esse o ponto enfatizado em Tiago 1. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Tem tantas pessoas que se acha que é filha de Deus, enquanto na verdade é filha do diabo, do demônio. Porque fala com a boca, mas vive em desacordo com o que fala. Ou então a mesma boca que procede bênção, procede maldição. Ou então o estilo de vida não condiz com a palavra. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Muitos naquele dia vão chegar diante de Deus e dizer Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mateus 25, a parábola das 10 virgens, no versículo 13. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Cristo vai responder, nunca vos conheço. Você nunca foi meu filho, você nunca foi salvo. Você dizia Senhor, mas não queria ser filho do Senhor. Então, é isso que Cristo está querendo dizer. Nem todo que diz, tantas pessoas falando no nome de Deus, dizendo Senhor, nosso Deus, mas não querem serem do Senhor, não querem obedecer os seus mandamentos, submeter ao seu senhorio, submeter à sua palavra. E ele continua dizendo no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos, expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A resposta mais triste que as pessoas vão ter. Senhor, mas vão chegar diante do Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu expulsei demônios, eu preguei, eu dei estudo, eu falei, eu curei, eu fiz milagres em teu nome, Senhor. Como o Senhor agora me rejeita, Senhor? Eu fiz tudo isso em teu nome, eu expulsei demônios, eu expeli abertamente, Senhor. Eu curei, eu fiz boas obras, eu ajudei, eu dei cesta básica, eu paguei a conta de alguém, aluguel, dei um remédio, fiz isso, paguei talão de água, de luz, Senhor. Cristo ele vai ouvir uma resposta tão triste. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Ou seja, você fez tudo isso, mas sem estar em mim. Você fez tudo isso sem aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você fez tudo isso, mas nunca
foi súditos do reino. Você fez tudo isso, você curou, você fez milagre, você ajudou o próximo, você fez boas obras. Mas isso não era suficiente para a salvação. Você não entendeu que a única suficiência para a salvação é a graça de Deus. É você se apegar a ela e automaticamente você ia fazer isso. Ou seja, você teve dons, você compartilhou, mas você não teve fruto. Você era uma pessoa irada, perversa, corrupta, o seu coração era mau. Ainda mais que você fez pelos atos, mas a sua intenção era mal. Apartai-vos de mim. Para onde? Apartar para onde? Para o lago que arde com fogo e enxofre. Todo pecado, vós que praticais a iniquidade, todo pecado é iniquidade. 1 João 3,4. Ou seja, rebelião contra a lei de Deus. Você fez tudo isso, mas você não submeteu a minha palavra. Você fez tudo isso, mas você não tinha a minha palavra como suficiência. Você tinha obra, você tinha dons, falava em língua, você orava em língua, você cantava, louvava, tocava, fazia tudo isso. Você experimentou das revelações, você cantou, você levantou a mão no culto, você chorou, você cantou, se emocionou, mas eu nunca vos conheci. Você nunca fez parte do reino de Deus. Era só uma emoção. Muito triste. Então eu quero lançar uma palavra de arrependimento. Talvez você é uma pessoa assim, que talvez diz Senhor, Senhor. 1 João 3, versículos 7 e 8 diz que nem todos nós somos filhos de Deus. Temos dois tipos de pai. O primeiro pai é o Deus verdadeiro, mas o outro pai que existe é o diabo. Quem não é filho de Deus, automaticamente é filho do diabo. Nem todos, a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Muitas pessoas se enganam equivocadamente, falam que todos somos filhos de Deus. Não, aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Aquele que não tem Deus como seu salvador, como seu suficiente salvador, é filho do diabo. Mas para isso pode se tornar filho de Deus, se arrependendo, mudando de vida e reconhecendo Cristo como seu único e suficiente salvador. Ainda há tempo, aceite a Ele como seu salvador agora, antes que seja tarde demais, antes que ele feche a porta. Hoje a porta dele está escancarada, está aberta, só te esperando. Hoje ele lança a graça sobre você. Não precisa pagar, é de graça. Cristo pagou. Se arrependa e mude. Arrependimento é atitude. Arrependimento, você não pode só dizer que se arrependeu, mas continua do mesmo jeito. Se arrepende e muda. Arrependimento é se você sentir um pesar pelo seu pecado, pelo que você fez, pela maneira que você viveu todo o tempo sem conhecer a Cristo. Mas hoje, reconhecendo isso, você se arrepende e toma uma atitude de dar uma volta de 360 graus, ou seja, mudar completamente e agora viver para Cristo. 180 graus. Se arrependa. Se sujeita, se submete a Cristo. Nem todo o que diz, tem tantas pessoas, tem tantos falsos profetas pensando que estão fazendo a vontade de Deus, mas está longe da vontade de Deus. Então que Cristo vos dê essa chance, que Cristo Jesus te conceda a oportunidade de ouvir essa mensagem, e ao ouvi-la não endureça o seu coração. Não dê descrédito, mas dê crédito. Ouve, eu estou aqui com a missão de levar você a essa verdade, a qual muitos ocultam, a qual muitos deixam de falar, muitos omitem. Mas em nome de Jesus, aí onde você está mesmo, se arrependa e creia no Senhor Salvador. Amém? Essa é a palavra de hoje. Breve estarei postando mais vídeos, fazendo exposição assim, versículo por versículo. Logo estarei postando e agradeço a todos que vão assistir. E que Cristo
Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço.